Está no ar, hein, parceirinho? É, irmão? Está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. É aquele canal que você já sabe. Não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro Bigode. Parceiro Vasco não só chegou já no Peru, né, onde enfrenta o Melgar nesta quarta-feira, 7 horas da noite, transmissão do canal Paramount, como o Vasco também já treinou, meu amigo. O Vasco hoje postou fotos treinando no estádio municipal de Sachaca, o estádio lá no Peru. O time do Vasco enfrenta o Melgar, e aí quem é Melgar? Muita gente, Bigode. Quem é Melgar, Bigode? Quem é Melgar? Do nada eu ouço falar em Melgar. O Melgar, nos últimos anos, vem participando de competições sul-americanas, né? Ele tá aí no... Pô, vou falar, irmão, depois... Pode botar aí no... Pelo menos são 7 participações em Libertadores, 5 em Sul-Americanas, só nos últimos anos, tá? Inclusive, ele estava classificado para a Libertadores desse ano, tá? Enfrentou o Cerro Porteño e foi eliminado, né? Perdeu os 2 jogos, tá? Eliminado, foi eliminado, e aí veio participar da Sul-Americana, meu amigo. Vamos para cima dos caras, né, irmão? Tudo bem, são 2.300 metros de altitude, né? Não é nível do mar. 2.300 de altitude, também não é molezinha. E o Vasco, aquele time que a gente fala que é um time sem preparo físico, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque tem 2.300 de altura, de altitude, né, meu amigo? Não pode dar mole, esse time do Vasco meio cansado e tal. Tomara, né, que faça uma boa partida contra o Melgar. O Vasco, inclusive, tem bom retrospecto, né, contra times peruanos. São 16 partidas, 12 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas, meu parceiro. É essa parada. Inclusive, cara, tem torcedor do Vasco lá no Peru, né? O pessoal tá lá tirando foto com o jogador, acompanhando o time nessa estreia na Sul-Americana, né? O Vasco um tempinho, falei com vocês hoje de manhã. Vasco um tempinho já sem jogar a competição sul-americana, volta depois de 5 anos. O time titular do Vasco deve ser o mesmo que enfrentou o Santos domingo, tá? Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor, Maurício Lemos e Piton, tá? Meio de campo, Hugo Moura, Paulinho, com Garré, Coutinho e Nuno Moreira, na frente o centroavante Verratti. Cara, o Vasco vai ter uma sequência de jogos assustadora, né? Nesse mês de abril é assustador. Quarta-feira, amanhã, contra o Melgar Sul-Americano. Depois sábado, Corinthians, lá em São Paulo. Depois terça-feira, São Januário, Sul-Americano. Tá? Depois sábado, de novo, Sport Recife, São Januário. Tá? E aí dia 15, cara, terça-feira, pega o Ceará fora de casa. Depois dia 19, sábado, pega o Flamengo. Depois dia 22, Sul-Americana de novo, em São Januário contra o Lanús. E depois dia 27, domingo, contra o Cruzeiro em Uberlândia. Meu amigo, é quarta, sábado, terça, domingo. Olha só a sequência, cara. É muito jogo um atrás do outro, tá? E com viagens, né? Só nesse calendário aqui, ó, viaja para o Peru, viaja para São Paulo, volta para o Rio de Janeiro, viaja para Fortaleza, e depois, meu amigo, viaja para Uberlândia. Cara, é muita viagem, me preocupa demais, porque esse elenco do Vasco é aquele elenco que tem muitos jogadores que não estão 100% na forma física, né? Preocupação que eu tenho com essa sequência enorme de jogos por exemplo, com o Paulo Henrique, não que ele não esteja 100% na forma física, mas ele é um lateral que corre muito o tempo todo, cara. Ele corre muito o tempo todo, é muitos jogos, é uma sequência de muitos jogos para o Paulo Henrique, tá? Outro jogador que eu preocupo, Piton, o outro lateral. O Piton, no ano passado, ele convivia com essas questões de... Ele não estava lesionado, mas ele estava com fadiga muscular, muitos jogos, corre demais,
Então os dois laterais me preocupam. Por quê? Porque a gente não tem reserva para o Piton. O Vitor Luiz está horroroso essa temporada. As partidas que fez no Campeonato Carioca foi horroroso, tá? Horroroso. E o Paulo Henrique, meu amigo, se ele não puder jogar, quem joga é o Puma Rodrigues, não é o mesmo nível. O Puma vai muito bem na parte ofensiva, mas deixa muitas falhas na questão defensiva. No meio de campo, cara, estou preocupado com o Hugo Moura, que é um jogador também que se desgasta muito nas partidas, tá? Tem que dar uma preservada no Hugo Moura também, tá? Em alguns jogos vai ter que preservar, porque ele não aguenta, tá? É outro jogador que tem muito desgaste. Paulinho, não sei nem por que vai continuar titular, foi muito mal contra o Santos, tá? E aí analisar esse ataque. O Nuno Moreira, beleza, tá 100%. Coutinho, irmão, Coutinho na altitude. Ó, provavelmente não vai render. E o Garré também tô de olho, porque o Garré é um jogador também que jogou muito pouco na temporada passada. Vamos ficar de olho, né, irmão? Ficar de olho nesse time, principalmente no elenco do Vasco, tá? Para ver se vai bem nessa sequência, né? Uma sequência enorme de jogos, irmão. Sequência enorme. Olha só, Polícia Militar confirmou o recebimento do ofício do Vasco, tá? Pedindo para jogar contra o Flamengo em São Januário, tá? O jogo com o Flamengo em São Januário é no dia 19. São Januário, claro, se a Polícia, né, Militar der o aval, tá? Dia 19 de abril, é um sábado, o Vasco enfrenta o Flamengo, tá tentando que esse jogo seja em São Januário, tá? Já mandou o ofício, a PM já confirmou, tá? Inclusive emitiu uma nota para a imprensa. A assessoria de imprensa informa que o comando do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios, do BEP, recebeu um documento do Clube de Regatas Vasco da Gama nesse contexto e que está sendo analisado em todas as disposições. Qual o contexto? Vasco e Flamengo em São Januário. Inclusive, a imprensa está dizendo o seguinte: o Vasco fez o pedido para jogar em São Januário, tá? E aí, primeira coisa, torcida visitante. O Vasco pediu torcida visitante para que o Vasco também tenha torcida visitante no jogo de volta no Maracanã, tá? Porém, diz o seguinte: se a PM vetar a torcida visitante, o Vasco topa jogar em São Januário com torcida única. É isso, irmão. O Vasco quer porque quer enfrentar o Flamengo em São Januário. Ponto. O Vasco tem estádio e o Vasco quer usar a sua casa para enfrentar o Flamengo. Tá? E aí eu queria aproveitar e pedir a sua opinião, né? Se você concorda desse jogo ser em São Januário, tá? Lembrando que, primeira coisa, o Pedrinho, quando levou o jogo para Brasília, pensou muito na parte financeira, né? O jogo do Palmeiras levou para Brasília, pensou na parte financeira. Contra o Flamengo, se fosse no Maracanã, o Vasco iria arrecadar mais, né? Mas, irmão, o Pedrinho está levando para São Januário pensando agora na parte esportiva. Só que o Vasco, infelizmente, não vem jogando bem contra o Flamengo. Será que a hora de vencer o Flamengo é essa? Será que conseguiremos entrar para jogar melhor nessas partidas contra o Flamengo? Eu queria saber a sua opinião. Se você concorda em levar esse clássico para São Januário, o clássico entre Vasco e Flamengo. Irmão, deixa a sua opinião aqui, deixa também a sua opinião, tá? Sobre o time titular que o Carille vai repetir. Você faria alguma troca nesse time titular? Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!